Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 15 de abril de 2025. Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento e infraestrutura. No Rio de Janeiro, o presidente Lula participa da ampliação de investimentos na indústria automotiva. E assina decreto que regulamenta o programa Mover, voltado para quem amplia as exigências de sustentabilidade da frota automotiva e estimula a tecnologia no setor. O presidente também visitou obras de ampliação na Serra das Araras, na Via Dutra. E falou sobre como o desenvolvimento do país está ligado à estabilidade. É esse o milagre que está acontecendo no Brasil. Primeiro, seriedade, estabilidade econômica. Segundo, estabilidade política. Terceiro, estabilidade jurídica. Quarto, estabilidade social. E quinto, previsibilidade. E ainda começa hoje o pagamento do Bolsa Família do mês de abril a mais de 20 milhões de famílias. Auxílio Gás também começa a ser repassado a cerca de 5 milhões e 300 mil beneficiários. Recurso foi unificado em 659 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.edc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. O presidente Lula participou agora há pouco do lançamento de um novo modelo de veículo na fábrica da Nissan, no município de Resende, no Rio de Janeiro. Um marco para o avanço da produção automotiva no país. E para a geração de novas oportunidades de emprego. A ampliação da produção da Nissan faz parte do plano de investimentos de 2 bilhões e 800 milhões de reais da empresa japonesa no Brasil, anunciado em 2023. Com o novo modelo de veículo lançado, serão gerados 400 novos empregos, somados aos 2.200 trabalhadores que já atuam no município de Resende, no sul do Rio de Janeiro. E o objetivo da montadora é continuar aumentando investimentos no país, de acordo com Gui Rodrigues, presidente da Nissan na América Latina. Nós acreditamos no talento brasileiro, acreditamos na qualidade que temos demonstrado e por isso que seguimos investindo. Investimento para novos produtos, investimento para pessoas, trazendo novos empregos. A Nissan registrou um crescimento de 21% dos produtos comercializados no último ano aqui no Brasil, o que responde por 40% das vendas da marca no mercado latino. Para fomentar o setor automotivo no país, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou algumas iniciativas do governo. Entre elas, a Nova Indústria Brasil, que ajuda na geração de emprego e renda, e o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação. Nós estamos na vanguarda da sustentabilidade e o presidente Lula assina o Mover, 3,8 bilhões de crédito tributário para a indústria automotiva, baseado na eficiência energética, reciclabilidade e segurança automotiva. O decreto que regulamenta o programa Mover foi assinado nesta terça-feira pelo presidente Lula. Ele destacou que o avanço da indústria é reflexo de um conjunto de ações que o país está vivendo favorável aos investimentos. O dinheiro começou a circular, as pessoas começaram a ganhar um pouco mais, o salário mínimo passou a ser um pouco mais do que a inflação. É esse o milagre que está acontecendo no Brasil. Primeiro, seriedade, estabilidade econômica. Segundo, estabilidade política. Terceiro, estabilidade jurídica. Quarto, estabilidade social. E quinto, previsibilidade. A indústria automotiva cresceu 2% no ano passado no mundo, enquanto no Brasil cresceu 9,7%, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De Resende, no Rio de Janeiro, Vladimir Platonov.
E mais cedo, o presidente Lula visitou obras viárias na região da Serra das Araras, no Rio de Janeiro. A nova serra, como é chamada, faz parte do complexo da Via Dutra, rodovia que conecta os estados do Rio de Janeiro e São Paulo e por onde passa metade de tudo que é produzido no país. A ampliação do trecho visitado hoje pelo presidente começou em abril de 2024 e está 25% concluída. O investimento federal é de R$1 bilhão e 500 milhões de reais. Considerada uma das principais obras do setor de infraestrutura do país, a nova Serra das Araras, na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, completou 1 ano. Nessa terça-feira, o presidente Lula visitou a construção da nova serra, que completou 25% das obras concluídas. O gerente de engenharia da obra, Virgílio Sana Duarte Moraes, explicou como o novo projeto vai mudar a serra. É um gargalo para desenvolvimento. A pista de descida é uma pista de 1928. Então as novas pistas, ela vai trazer maior segurança, maior fluidez, a velocidade permitida será maior, então você consegue reduzir o tempo de viagem 50%. O novo traçado terá 16 quilômetros com 8 faixas, além dos acostamentos. A velocidade será de 80 km por hora, o que deve reduzir em até 50% o tempo de viagem no trecho. O projeto também prevê 24 novos viadutos, 2 rampas de escape, 3 passarelas, 93 contenções, além de câmeras inteligentes para a detecção automática de incidentes e novos painéis de mensagem. Ao todo, 5.000 empregos diretos e indiretos serão gerados. É mais investimento para o país, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho. Essa obra é construída para agilizar a vida das pessoas, com segurança, com sustentabilidade ambiental e com digitalização do trecho, iluminação em LED e internet 4G em todo o traçado. O novo trecho conta com R$1,5 bilhão de reais em investimentos. Os recursos foram captados via Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com empresas que recebem isenção de imposto de renda sobre o rendimento. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o impacto dessa obra na economia será positivo. Tem muita gente envolvida nisso, gerando emprego, gerando produtividade para a nossa economia, barateando as nossas exportações, barateando os produtos no mercado interno, que vão ter uma infraestrutura mais adequada e mais barata para fazer o produto chegar ao consumidor. Para o presidente Lula, as obras de infraestrutura em todo o Brasil são importantes para escoar a produção e tornar o país mais competitivo internacionalmente. Segundo ele, a nova serra vai salvar vidas e transformar a região. Quando você pega uma obra dessa, você não mede ela pelo tamanho. A importância dela não é o tamanho. A importância dela é a qualidade do serviço que ela vai prestar para a sociedade, para os caminhoneiros, para os carros, para as cargas e as centenas de contêineres que passam por essa estrada todo santo dia, correndo risco de vida. Mais da metade de tudo que é produzido no país passa pela Via Dutra. O novo projeto da Serra promete acelerar a logística de transporte, além de dar mais segurança aos motoristas. A obra será parcialmente entregue em 2028 e totalmente concluída em 2029. De Paracambi, Rio de Janeiro, Pablo Mundim. Teve início hoje o pagamento do mês de abril do Bolsa Família. Serão contempladas mais de 20 milhões de famílias com benefício médio de R$ 668,73. O pagamento vai até o dia 30 de abril e segue o último dígito do número de identificação social da família. Com novas regras, o programa Bolsa Família beneficia crianças, gestantes e nutrizes com valor extra. A repórter Luciana Colares de Holanda preparou uma reportagem especial em que explica tudo sobre o programa. Fabiana Gomes é mãe de 4 filhos. A família mora em Piancó, no interior da Paraíba. Ela e o marido não têm emprego fixo e vivem de bicos. Ela conta que os R$ 750 do Bolsa Família, que recebem todos os meses, complementam a renda e ajudam a colocar comida na mesa. Paga uma energia, faz uma compra, paga um aluguel. Porque aqui no interior a maioria das pessoas moram de aluguel, porque não tem condições de construir uma casa. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil.
Desde 2023, quando foi retomado, garante um mínimo de R$ 600 mensais para 20 milhões e meio de famílias em todos os municípios do país. São quase 54 milhões de pessoas beneficiadas. Um investimento do governo federal de cerca de 14 bilhões de reais todos os meses. Na nova versão, foi criado o benefício Primeira Infância, que garante R$ 150 extras por criança de 0 a 6 anos. O programa também começou a pagar R$ 50 adicionais para gestantes e para a faixa etária de 7 a 18 anos, além de R$ 142 por integrante da família de qualquer idade. Depois veio o benefício de R$ 50 para as nutrizes, para contemplar bebês com até 6 meses de idade. Outra novidade é a regra de proteção, que permite que famílias continuem no programa por até 2 anos, mesmo após conseguirem um emprego, desde que a renda por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, tudo para incentivar o emprego e o empreendedorismo. Acreditar do Brasil em pessoas que, em uma situação de baixa renda, de vulnerabilidade, mas são seres humanos que têm uma vocação, têm um preparo. Para você ter uma noção, são 19 milhões de pessoas que estão no cadastro único, no Bolsa Família, boa parte, e que já são empreendedores, só que a renda é baixa. Tem 4.630.000 que já tem até o CNPJ. Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. E para receber, em primeiro lugar, é preciso estar inscrito no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. Esse cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS. Lá é preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor. E atenção! Mesmo inscrita no Cadastro Único, a família não entra imediatamente para o Bolsa Família. Todos os meses, o programa identifica de forma automatizada as famílias que serão incluídas e que vão começar a receber o benefício. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Começou hoje também o pagamento de R$ 108 do Auxílio Gás. São beneficiadas mais de 5.300.000 famílias. O auxílio é pago a cada 2 meses e corresponde ao valor de 100% do botijão de gás de cozinha de 13 quilos por residência contemplada. O pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás foi unificado em 659 municípios que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Isso significa que a partir de hoje, cerca de 1.100.000 famílias podem movimentar os recursos do Bolsa Família. Mais de 318.000 lares também estão sendo contemplados pelo Auxílio Gás. O número de famílias que está no Bolsa Família a longo prazo foi reduzido pela metade nos últimos 2 anos. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que essa redução se deve à queda da pobreza e ao aumento do emprego. Esse número já foi bem maior, né? Para se ter uma ideia, nós chegamos e tinha aproximadamente 14 milhões de pessoas que a vida inteira, praticamente, depois que tinha entrado, permaneciam no Bolsa Família. Esse quadro revelado agora, para mim, ele ainda é um desafio, mas já é um dado animador, porque ele já se aproxima da metade do que encontramos, ou seja, dando a mão para que as pessoas possam superar a pobreza.
Wellington Dias reforçou que dos 430 mil empregos criados em fevereiro deste ano no país, 60% foram ocupados por pessoas do Cadastro Único e que em todo o ano de 2024 esse índice chegou a quase 100%. Entre 2023 e 2024, num tempo muito curto, 20 milhões de pessoas saíram da pobreza. Quando a gente pega só o ano de 2024, 98,8% das vagas de emprego para o povo do Cadastro Único e do Bolsa Família. Salário mínimo de R$ 1.630 e saldo positivo nas contas públicas. São algumas das projeções do PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. O projeto, encaminhado ao Congresso Nacional, prevê ainda um crescimento da economia de 2,5%. A previsão está no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhado nesta terça-feira pelo governo ao Congresso Nacional. O PLDO traz as metas e prioridades do governo para o próximo ano. O documento estabelece meta de superávit, ou seja, saldo positivo para as contas públicas no ano que vem, de mais de 34 bilhões de reais. A projeção é de que o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país em um período de tempo, cresça 2,5% em 2026. Já a inflação medida pelo IPCA deve ficar em 3,5%. Após aprovada por deputados e senadores, a Lei de Diretrizes Orçamentárias se transforma em uma espécie de guia para se fazer a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Luana Karen, para a Voz do Brasil. O Conselho do FGTS aprovou hoje a ampliação do Minha Casa Minha Vida para a classe média, para quem ganha até R$12 mil por mês. Serão 30 bilhões de reais reservados para financiar a nova faixa, que devem começar a ser liberados no próximo mês. A expectativa é atender 120 mil famílias ainda esse ano. No interior do Acre, o servidor público Marcos Fernando Silva já tinha tentado financiar um imóvel, mas fora das faixas do programa Minha Casa Minha Vida, as condições oferecidas acabaram pesando no bolso. Agora, com a ampliação da faixa de renda, ele vê uma nova chance de conquistar o que chama de projeto de vida. Eu tenho essa necessidade de fazer esse investimento para os meus filhos que estudam fora. Eu acabei não realizando porque ficava de uma forma que eu considerei desvantajosa para mim. E agora eu estou muito feliz com essa possibilidade porque é uma necessidade e é um projeto de vida da família. A nova faixa 4 do Minha Casa Minha Vida atende famílias com renda mensal de R$12 mil. São até 420 meses para pagar, o equivalente a 35 anos, com juros de 10,5% ao ano. Esse índice é mais baixo do que as taxas oferecidas atualmente pelo mercado. O valor máximo do imóvel é de até R$500 mil, seja ele pronto ou na planta. Uma estratégia que, segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, une inclusão, desenvolvimento urbano e geração de empregos. Construção civil é indutora do desenvolvimento e a habitação é um dos pilares centrais dessa grandiosa engrenagem. Mas é preciso que tenhamos a consciência de admitir que é necessário ir além. Não basta construir mais, é preciso construir melhor, com sustentabilidade, com inovação, com foco nas pessoas e no uso inteligente dos recursos. A data para início do financiamento da faixa 4 ainda não foi definida. A meta do governo é de contratar até 3 milhões de unidades habitacionais em todas as faixas do programa até o final de 2026. Reportagem Caroline Blaut. O Conselho do FGTS também aprovou o aumento das faixas do Minha Casa Minha Vida e busca atender até 100 mil pessoas. A faixa 1 passou de R$ 2.650 para R$ 2.850. Já a segunda faixa passa de R$ 4.400 para R$ 4.700. E a faixa 3, que atualmente é de R$ 8 mil, será de até R$ 8.600. A
As perícias presenciais do INSS voltaram a funcionar após fim da greve dos médicos peritos. Os cidadãos que precisarem agendar atendimento podem utilizar a central de atendimento 135 ou acessar o Meu INSS. O atendimento telefônico funciona de segunda-feira a sábado, das 7 às 22 horas. Nos casos de afastamento do trabalho por até 180 dias, o recomendável é a utilização do AtesteMed, serviço online que permite realizar a perícia apenas com documentos, sem necessidade de perícia presencial. Para o atendimento presencial, é preciso ter documento de identificação com foto, laudo médico com diagnóstico e tratamentos, exames e prescrições médicas. E o requerimento do AtesteMed pode ser feito em uma das agências dos Correios. A iniciativa é resultado de uma parceria da estatal com o INSS, que já resultou em mais de 65 mil atendimentos em 6 meses. A parceria entre o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e os Correios para recebimento do AtesteMed resultou em mais de 65 mil atendimentos no período de outubro de 2024 a março de 2025. O serviço permite que segurados que precisam de afastamento do trabalho de até 180 dias façam o seu requerimento do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, em uma das agências dos Correios no país. Os beneficiários podem ainda apresentar documentos nos casos de cumprimento de exigência, que ocorre quando são identificadas pendências documentais. De acordo com o governo federal, São Paulo lidera em atendimentos, seguido por Curitiba, Vitória, Maringá e Distrito Federal. Atualmente, mais de 4 mil agências estão habilitadas para o serviço. Também é possível iniciar o processo pela Central 135. Neste caso, após a solicitação do cadastro pelo telefone, o beneficiário terá um prazo de 5 dias para apresentar a documentação obrigatória nas agências dos Correios e finalizar o atendimento. Acesse informações mais detalhadas em gov.br/previdência. Em Brasília, Lucília Araújo. 57 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 serão adquiridas pelo Ministério da Saúde. A entrega aos estados será feita de forma parcelada, garantindo a oferta no SUS da versão mais atualizada da vacina aprovada pela Anvisa. A primeira remessa, com 8.500.000 doses, deve chegar entre abril e maio. A previsão é aplicar mais de 15 milhões de doses ainda em 2025, com um investimento de cerca de 700 milhões de reais. As vacinas fornecidas pela Pfizer serão destinadas ao público a partir de 12 anos de idade. A empresa assumiu o fornecimento após a vacina da marca Zalica, que havia vencido a licitação, ter sido reprovada pela Anvisa. A vacina agora faz parte do calendário nacional para gestantes, que devem receber uma dose a cada gravidez, e para idosos com reforço semestral. Grupos especiais como imunocomprometidos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pessoas com comorbidades também continuam recebendo doses periódicas. Atualmente, 86% da população brasileira já recebeu ao menos 2 doses da vacina contra a Covid-19. Vem Brasília, Claudimário Carvalho. E o Ministério da Saúde também vai pedir a incorporação da vacina contra a chikungunya no Programa Nacional de Imunizações. A vacina foi aprovada ontem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre ela. O Ministério tem que encaminhar isso para a Conitec, que é uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Qual é a característica da vacina, se tem recomendação da Organização Mundial de Saúde para usar em saúde pública, com a capacidade de produção de quem registrou a vacina na Anvisa, qual que é a recomendação, faixa etária, público a ser vacinado pela Organização Mundial de Saúde, e a partir daí decide sobre incorporação ou não no Sistema Único de Saúde. Os interessados em pedir isenção na hora de se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, têm até o dia 25 de abril para fazer o pedido. O prazo também vale para quem for justificar a ausência na edição de 2024. A inscrição é gratuita para quem está matriculado no 3º ano do ensino médio em escola pública. Também vale para estudante com bolsa integral em escola privada e que tenha renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. E a isenção vale ainda para pessoas inscritas no CAD único do governo federal. O procedimento deve ser feito na página do participante em enem.inep.gov.br/participante.
O Brasil registrou a abertura de mais de 1.400.000 pequenos negócios no primeiro trimestre do ano. Segundo o governo federal, o número é um recorde impulsionado pelo cenário econômico mais favorável e por iniciativas de estímulo ao empreendedorismo. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém decisão que impede que Guarda Civil de São Paulo use o nome de Polícia Municipal. STJ anula provas por ilegalidade em buscas coletivas realizadas pela polícia. Justiça Federal proíbe JBS de liberar caminhões com excesso de peso nas rodovias federais de Rondônia. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. STF mantém decisão que impede que Guarda Civil de São Paulo use nome de Polícia Municipal. A decisão é do relator do caso, ministro Flávio Dino. Fernanda Porto. O tema já havia sido julgado pela Justiça de São Paulo, que suspendeu a mudança de nome. Contra essa decisão, a Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Apesar de argumentar que a lei paulistana somente utiliza outra denominação e não exclui a nomenclatura original nem retira identidade institucional da Guarda Municipal, o relator, o ministro Flávio Dino, manteve o entendimento do TJ de São Paulo. Na decisão, Dino afirmou que a Constituição Federal é clara ao estabelecer que os municípios podem manter guardas municipais e não polícias municipais. Agora, a decisão individual do relator segue para referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. STJ anula provas obtidas com entrada indiscriminada de policiais em várias residências próximas ao local de uma abordagem. Para a sexta turma, houve varredura ilegal em busca de drogas. Fátima Uchoa. Policiais patrulhavam a favela do Coruja, em São Paulo, quando viram dois suspeitos que tentaram fugir, mas foram detidos. Um deles, com cerca de R$2.000, teria confessado informalmente que o dinheiro era do tráfico. Então os policiais fizeram a varredura nos barracos próximos e em um deles encontraram drogas. O Tribunal Estadual considerou válida a entrada dos agentes nas residências. Já para a sexta turma do STJ, mesmo com ordem judicial, buscas coletivas são proibidas, pois o mandado deve indicar um endereço específico. Como nenhuma droga foi apreendida na busca pessoal, as provas foram anuladas e o réu absolvido por falta de materialidade do crime. A relatoria foi do ministro Rogério Schietti Cruz. Quinta turma do TST confirma a validade de acordo coletivo da Vale, que dispensava empregados com nível superior de registrar o ponto. O colegiado seguiu o entendimento do STF que permite esse tipo de flexibilização, desde que os direitos fundamentais sejam respeitados. Samantha Flor. Um engenheiro da empresa alegou que fazia horas extras sem receber por isso, mas não conseguiu comprovar a jornada. A empresa apresentou um acordo coletivo que isenta o empregado com nível superior de registrar o ponto. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a quinta turma considerou a norma válida. A corte entendeu que o acordo é legítimo e não fere direitos fundamentais. O julgamento foi unânime. TRF1 emite liminar que proíbe JBS de liberar caminhões com excesso de peso nas BRs de Rondônia. Caso não cumpra a decisão, a empresa deverá pagar multa de até R$15.000 por veículo com peso acima do permitido e R$5.000 por cada nota fiscal irregular. Vanessa Pereira. Na ação, o Ministério Público Federal destacou que o DENIT e a Polícia Rodoviária Federal registraram mais de 2.800 infrações por sobrepeso de veículos da JBS, sendo 219 no estado de Rondônia, o que evidencia a conduta reiterada da empresa. De acordo com a liminar, a empresa deve impedir a saída de veículos com excesso de carga dos estabelecimentos comerciais ou de terceiros. Além disso, ela também deve informar na nota fiscal o peso e a identificação de cada caminhão.
A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assegurou a uma ex-servidora gestante da Câmara dos Deputados o direito à indenização por ter sido exonerada do cargo em comissão durante o período de estabilidade. Na ação, a mulher sustentou que estava em gozo do benefício de auxílio-doença. Para o colegiado, houve violação a direitos garantidos às trabalhadoras pela Constituição Federal, entre eles a licença à gestante com a duração de 120 dias. Os magistrados também mantiveram o recebimento de salário maternidade e danos morais. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode enviar comissão à Guiana para avaliar a exploração de petróleo. Congresso discute aumento da isenção de imposto de renda e desconto para quem ganha até R$7 mil. Jovens sofrem com desemprego em ritmo 2 vezes maior que adultos mais velhos. Boa noite. Boa noite. Apesar de a taxa de desemprego registrar queda no país, o número de jovens desempregados, principalmente entre 18 e 24 anos, é mais que o dobro do registrado entre adultos, segundo dados de uma nova pesquisa. O Senado analisa projetos que buscam incentivar a contratação de pessoas mais jovens no mercado de trabalho. Repórter Marcela Cunha. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que entre as barreiras para a entrada de jovens no mercado de trabalho estão a falta de experiência profissional e a baixa qualificação. Por não atenderem aos critérios das vagas formais, eles acabam aceitando oportunidades na informalidade. No Senado, um projeto para reverter esse quadro cria o programa Poupança Jovem. De autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins, ele prevê o pagamento de uma bolsa de R$5 mil após o fim do ensino médio, para incentivar a continuidade dos estudos e o empreendedorismo. Em vez de ficarmos desanimados por essas estatísticas, devemos olhar para elas como um desafio que podemos e devemos enfrentar. O ponto de partida, obviamente, é uma educação de qualidade e programas de capacitação profissional, mas também passa por incentivar o empreendedorismo. Irajá também é autor da nova lei do primeiro emprego, que concede incentivos ao empregador que contratar funcionários com menos de 30 anos, reduzindo os encargos incidentes sobre a folha de salário. Já o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, propõe contratos de aprendizagem para adolescentes atendidos por programas de acolhimento que se encontram em situação de vulnerabilidade. E a Comissão de Assuntos Sociais vai debater em audiência pública o projeto que exige exame de proficiência para o exercício da medicina. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, criticou a proposta, especialmente a transferência da responsabilidade de avaliar a formação médica do MEC para o Conselho Federal de Medicina. Ela alertou para o risco de prejuízo a famílias que investem na formação dos filhos e defendeu que o Conselho apenas fiscalize médicos já formados. Isso é muito grave. Por exemplo, os pais que pagam a universidade privada, esses alunos anos estudando, ao invés de punir, a instituição vai punir esses alunos que não vão ter direito a ter seu diploma. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia para acompanhar os médicos e não para dizer se você é médico ou não. O Senado analisa a criação de uma comissão temporária externa para visitar a Guiana e acompanhar de perto a exploração de petróleo no país vizinho. A ideia é avaliar a experiência da região e levantar informações que ajudem o Brasil a se preparar para possíveis atividades na margem equatorial. Henrique Nascimento. A proposta é ver de perto o modelo adotado pelo país vizinho, que tem registrado crescimento acelerado no setor energético. O autor da proposta, senador Doutor Irã, do Progressistas
de Roraima, destacou o interesse crescente de empresas e investidores brasileiros no setor de energia do país vizinho. Nós temos potencialidades em termos de mineração, em termos de gás, energia, que pode compor todo o nosso ambiente energético do norte do país em relações compensatórias energéticas entre 3 países, que seriam a Guiana, Brasil e Venezuela. A comissão deverá avaliar, entre outros pontos, a aplicação de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente e as estratégias utilizadas pela Guiana para mitigar os impactos da exploração, especialmente em áreas ambientalmente sensíveis. De acordo com projeções, a Guiana pode atingir a marca de 1.200.000 barris de petróleo por dia até 2028, o que colocaria o país entre os 20 maiores produtores do mundo. O requerimento sobre a comissão externa será analisado pelo plenário do Senado. Se aprovado, os trabalhos do grupo terão duração de até 120 dias. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo aumentou o debate sobre segurança pública no Congresso. Governo e oposição divergem sobre a eficácia das medidas para conter a escalada de violência no país. Repórter Paulo Barreira. Depois de 2 meses de discussões com parlamentares e governadores, o governo apresentou à Câmara a versão final da PEC da Segurança. A proposta estabelece novas regras para a Política Nacional de Segurança, com mais coordenação por parte da União, sem excluir a atuação dos estados. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que a iniciativa reforça o compromisso do governo com o enfrentamento ao crime organizado. Ela sinaliza com clareza que segurança pública é uma incontestável prioridade do nosso governo, que não basta combater a fome, o desemprego e a exclusão, mas que é preciso também enfrentar com firmeza o crime organizado. Já o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, critica a proposta. Para ele, o texto concentra poder em Brasília e não resolve os problemas enfrentados pelos estados. O governo mandou essa PEC, ao meu ver, para concentrar mais poder aqui em Brasília. Nós precisamos descentralizar, fazer com que as nossas polícias que estão lá na ponta tenham mais estrutura. Portanto, esse trabalho conjunto do governo federal, dando mais poder aos estados para estar presente, para que a população sinta realmente que ela pode sair às ruas. A PEC será analisada primeiro pela Câmara dos Deputados e, depois, seguirá para o Senado. E o Senado deve retomar a análise de um projeto que propõe o fim dos chamados autos de resistência. São registros que presumem a legítima defesa de policiais em casos de mortes violentas durante confrontos. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Fruto do trabalho de uma CPI que funcionou no Senado em 2015 e 2016 com o objetivo de investigar o assassinato de jovens no Brasil, a proposta do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, prevê que as mortes violentas ocorridas em ações policiais devem ser apuradas por meio de exame interno do corpo da vítima. Pelo texto, nesse tipo de ocorrência, o laudo deve ser encaminhado no prazo de 10 dias para a família da vítima e autoridades, incluindo o Ministério Público. Para evitar qualquer embaraço na apuração do caso, será proibida a presença de pessoa que não faça parte do quadro de peritos, auxiliares e delegados de polícia durante a autópsia do corpo. Paulo Paim propôs ainda que as autoridades deverão atuar para preservar o local do crime, a fim de impedir manipulação que impeça a identificação do autor do delito. Os autos de resistência são utilizados por maus agentes públicos. Um exemplo disso, em uma abordagem, o policial mata um suposto suspeito, alega que foi legítima defesa e que houve resistência à prisão. O fato nunca será investigado. Paim incorporou ao texto sugestões apresentadas durante a tramitação da proposta original, que é de 2016, como a proibição do uso de algemas em grávidas durante o pré-parto, o trabalho de parto e o período de puerpério imediato. A medida provisória que atualiza valores para garantir a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. A nova tabela começa a valer em maio. O Congresso já analisa uma outra proposta que aumenta a faixa de isenção para até R$ 5.000 e que prevê desconto para quem recebe entre R$ 5 e R$ 7.000. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz. A nova tabela, que passa a valer a partir de maio, garante isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 3.036 por mês. Apesar de entrar logo em vigor, Câmara e Senado precisam votar a MP para que ela se converta em lei. O Congresso também precisa analisar uma outra proposta que trata do aumento da faixa de isenção do IRPF, mas que promete um debate mais intenso. É o projeto que isenta do imposto quem ganha até R$ 5.000 por mês e que prevê desconto para quem recebe entre R$ 5 e R$ 7.000.
Para custear a mudança, o governo propõe taxar de forma gradual quem ganha mais de R$600 mil por ano, até o máximo de 10% sobre rendas acima de 1,2 milhão anuais. Na opinião do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a proposta trata de justiça tributária. Estamos propondo que 140 mil pessoas físicas paguem até 10% das suas rendas para financiar a isenção de mais de 10 milhões. Para o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, a compensação deveria ser feita por meio de corte de gastos e não pelo aumento de imposto para quem ganha mais. Se o governo quer dar isenção de imposto para quem ganha até 5 salários mínimos, o que ele deveria fazer? Cortar despesas. Não, ele não faz isso. Ele aumenta o imposto de outro. A votação do projeto que isenta quem ganha até R$5 mil do imposto de renda começa pela Câmara para só em seguida vir para o Senado. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovam projeto que certifica a produção sustentável de lítio. Câmara cria prêmio para medidas de alfabetização entre as prefeituras. Parlamentares defendem transparência da Câmara perante a sociedade. Boa noite. Ao assumir a Secretaria de Comunicação da Câmara, Marcos Beltrão, do PP de Alagoas, agradece a confiança do presidente Hugo Mota e de seu partido. O deputado reforça o compromisso de liderar uma área estratégica, em um momento em que combater a desinformação é um pilar da democracia. Marcos Beltrão entende que a comunicação da Câmara deve ser pública, plural e acessível, com foco em aproximar o cidadão do legislativo. Entre os compromissos firmados, o deputado destaca a modernização dos canais institucionais, o fortalecimento da rede legislativa de rádio e TV e a ampliação de programas cívico-educativos. A comunicação da Câmara é pública e não governamental. Ela existe para servir a sociedade. O compromisso com o pluralismo, com a verdade dos fatos, com o interesse coletivo e com respeito à diversidade de opiniões será inegociável em nossa gestão. A Câmara é também um guardião da história política do nosso país. E precisamos fazer com que a nossa história seja conhecida, debatida e celebrada pelo povo brasileiro. Nosso desafio é tornar a política compreensível, próxima e relevante. E a comunicação tem papel central nesse processo. Vamos atuar no sentido de modernizar os canais da Câmara, respeitando a diversidade e utilizando as ferramentas digitais com mais inteligência. Mas eu acredito profundamente que é justamente com mais transparência, mais escuta e mais diálogos que podemos reconstruir essa ponte entre o cidadão e o parlamento. Luciano Vieira, do Republicanos do Rio de Janeiro, faz um apelo pela pacificação do país e pelo resgate do espírito público na Câmara. O deputado acredita que a polarização política e o uso de discursos inflamados agem contra a democracia. Segundo Luciano Vieira, a harmonia institucional e o respeito entre os poderes da República são essenciais para o fortalecimento da democracia. Na visão dele, o parlamento deve se comprometer com pautas essenciais ao povo, como saúde, educação, segurança e desenvolvimento. O projeto que concede anistia para os condenados pela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023 continua a ser um dos principais temas em debate entre os parlamentares. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, acusa os defensores da anistia de profanar o conceito de democracia ao usá-lo como fachada para instaurar um regime autoritário. Para o congressista, o perdão abre a possibilidade de repetição da ditadura com perseguição e silenciamento de opositores. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa a esquerda de ser arbitrária ao tentar impedir a votação do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de janeiro de 2023. Segundo ele, o texto conta com o apoio de 262 deputados e deve ser pautado por respeito à democracia, que, em seu entendimento, significa garantir voz a todos os matizes ideológicos. Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, propõe um plebiscito sobre a concessão de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele argumenta que, diante da divisão política e da falta de consenso institucional, apenas a manifestação popular poderá conferir legitimidade à decisão. Nada mais democrático, nada mais republicano
do que permitir que a soberania popular se manifeste sobre um dos temas que mais dividem o país desde a redemocratização, e me refiro aos atos de 8 de janeiro, exaustivamente debatidos nesse parlamento. Ricardo Aires acredita ainda que a anistia não pode ser tratada de forma genérica e pede uma distinção entre diferentes graus de envolvimento. Para ele, manifestantes que agiram por impulso não devem ser equiparados àqueles que planejaram atentados contra a democracia e as instituições. Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, não concorda com urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, porque, segundo ele, o texto não tem critérios objetivos e apresenta riscos à separação dos poderes. Ele entende que o projeto ignora o devido processo legal e não conta com participação da sociedade. Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, comemora o requerimento de urgência para a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado informa que o pedido reúne número superior ao necessário para a deliberação da matéria em plenário. Raymond, do PT do Rio de Janeiro, rejeita a proposta de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. O deputado defende a responsabilização dos culpados como forma de preservar a legitimidade das instituições e afirma que o ódio não pode prevalecer sobre a democracia. Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, defende a aprovação do projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado afirma que não há provas de crimes por parte dos manifestantes e acusa o Supremo Tribunal Federal de perseguição política. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, levanta suspeição sobre decisão do Conselho de Ética pela cassação do mandato do deputado Glauber Braga, citando o arquivamento de casos mais graves. O deputado também se manifesta contra a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, alegando que ela visa apenas reabilitar Jair Bolsonaro. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica a publicação feita pelo jornal O Globo sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. O deputado classifica o conteúdo como desrespeitoso, mesmo tendo sido veiculado em uma coluna de humor. Carlos Jordi cobra um pedido de desculpas por parte do jornal, assinalando que Jair Bolsonaro tem enfrentado com resiliência as consequências de uma facada recebida em 2018 durante a campanha presidencial. Ciência e tecnologia. Após a morte de mais uma criança que participou de um desafio divulgado na internet de inalar desodorante aerosol, Jorge Sola, do PT da Bahia, defende a regulação das redes sociais e solicita a instalação de uma CPI para apurar crimes digitais cometidos contra menores. Para o legislador, as redes sociais são ambientes sem lei, com as big techs isentando-se dos conteúdos propagados para priorizar os lucros. Jorge Sola desafia a oposição, que ele acusa de propagar mentiras e ódio nas redes, a apoiar iniciativas para proteger crianças de crimes digitais. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, contesta propostas do governo federal de regulamentar as redes sociais. O parlamentar alega que medidas desse tipo representam uma forma de censura disfarçada, que ameaça a liberdade de expressão no país. Coronel Assis afirma que a legislação brasileira já possui instrumentos para coibir crimes cometidos no ambiente digital. Para ele, o foco do Executivo Federal deve ser a redução dos gastos públicos e o enfrentamento ao desemprego, à inflação e à criminalidade. Meio Ambiente. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria certificação voluntária para empresas que produzirem lítio com menor emissão de gases do efeito estufa. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um certificado voluntário para empresas que produzirem lítio com menor emissão de gases de efeito estufa, o chamado lítio verde. O projeto prevê, entre os critérios para a obtenção do certificado, o uso de medidas de compensação, redução e neutralização das emissões ao longo de toda a cadeia produtiva. As empresas mineradoras terão ainda que adotar mecanismos que permitam o uso eficiente de recursos naturais, uma melhor gestão dos resíduos gerados e tecnologias mais eficientes no processamento do lítio. O lítio é um mineral usado na produção de baterias e é cada vez mais empregado na fabricação de carros elétricos e celulares. E estudos indicam que a produção de 1 tonelada de lítio emite 35 toneladas de dióxido de carbono, o que tem impacto no processo de aquecimento global. O projeto apresentado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, prevê uma certificação voluntária para a produção do lítio, o que, segundo ela, pode incentivar as empresas produtoras a adotarem práticas sustentáveis ao longo do ciclo de vida do minério. A proposta prevê que os critérios para a emissão do certificado serão definidos por um regulamento.
Esse regulamento poderá estabelecer diferentes faixas de emissão de carbono para a produção do lítio. Já a empresa certificada terá que tornar públicos os dados relativos à produção e poderá usar o certificado em suas estratégias comerciais, de marketing e de comunicação. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou o projeto, que, segundo ele, não prevê ações de monitoramento, nem indica quem ficará encarregado de avaliar se as emissões anunciadas estão sendo respeitadas. Para Tarcísio Mota, a sustentabilidade pode vir a ser usada apenas como estratégia de propaganda pelas mineradoras. Não há um sistema de monitoramento contínuo, não há auditoria independente, não há sequer critérios claros para a diminuição de emissão de gases de efeito estufa, o que poderia ter sido feito. Então ele cria um selo, ele permite que o minerador vá usar o selo como propaganda de que olha como eu sou sustentável, enquanto continua gastando milhões e milhões de litros de água para poder minerar o lítio, enquanto continua a atingir as comunidades tradicionais, enquanto continua a emitir gases de efeito estufa. Já a autora do projeto, a deputada Adriana Ventura, defendeu a certificação voluntária como maneira de as próprias empresas mineradoras se regularem, como maneira de incentivar a redução de emissões no processo de produção. O que ele busca é justamente um mecanismo que faça com que avancemos na certificação de lítio, a de menor intensidade de carbono. O que ele busca é a não intervenção e que o mercado se regule de uma maneira saudável, de uma maneira que avance. O Brasil tem reservas de lítio e o lítio, ele está na nossa vida, na qualquer bateria que a gente usa, nos carros elétricos. O Brasil é o 5º produtor mundial de lítio, com pouco mais de 2 milhões de toneladas por ano, muito distante do primeiro lugar, a Austrália, que produz 60 milhões de toneladas. O projeto que cria um certificado voluntário para empresas que produzirem lítio com menor emissão de gases do efeito estufa, o chamado lítio verde, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Agricultura. Na visão de Pezente, do MDB de Santa Catarina, está em curso um novo êxodo rural provocado pela insegurança no campo. Ele afirma que, diferentemente do passado, quando a industrialização retirou os camponeses de suas casas, hoje a saída ocorre pela falta de garantias a quem vive na terra. Pezente afirma que cortes no seguro rural, demarcações de terras sem diálogo e invasões incentivadas por movimentos desestimulam o pequeno produtor a permanecer no campo. Ele alerta que sem o apoio à agricultura familiar, o país corre o risco de desabastecimento e perda de soberania alimentar. Economia. Florentino Neto, do PT do Piauí, celebra o sucesso do programa Acredita, que oferece crédito com juros baixos para inscritos no Cadastro Único. Mais de 720 milhões de reais já foram liberados, beneficiando 87 mil famílias lideradas por pequenos empreendedores em situação de vulnerabilidade. Florentino Neto ressalta que o programa vai além da assistência imediata e promove autonomia financeira duradoura para os beneficiários. Ele defende que o Acredita é um instrumento de combate à pobreza e de fortalecimento do empreendedorismo popular, especialmente no Nordeste. Transportes. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a retomada da duplicação da BR-290 nos trechos entre Eldorado do Sul e Butiá. Ele destaca a urgência de concluir as obras já licitadas para melhorar a infraestrutura, aumentar a segurança e facilitar o escoamento da produção. O deputado ressalta que a BR-290 é um eixo fundamental para o Mercosul e peça-chave no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Pompeu de Matos reafirma seu compromisso em cobrar avanços nos projetos e assegurar a conclusão da duplicação da rodovia. Habitação. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defende alterações no programa Minha Casa Minha Vida. Entre elas, o deputado propõe que o déficit habitacional calculado pelo programa seja feito por município e não por região do país. Hildo Rocha também enaltece melhorias no programa como áreas livres, bibliotecas e equipamentos públicos. Ele menciona a retomada de obras e a entrega de novas moradias, atribuindo esses avanços à atuação conjunta entre o governo federal e autoridades locais. Educação. Prefeituras que apresentarem iniciativas de alfabetização poderão ser reconhecidas com um novo prêmio criado pela Câmara. Saiba mais sobre o tema com Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados criou um prêmio a ser concedido aos prefeitos e prefeitas de municípios que se destacarem no combate ao analfabetismo escolar. A medalha Prefeitos pela Alfabetização das Crianças será concedida todos os anos. Ao todo, serão 3 por estado. O critério para a premiação será o indicador Criança Alfabetizada, produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O indicador mostra o percentual de estudantes matriculados no segundo ano do ensino fundamental que atendem o padrão nacional de alfabetização, estabelecido pela pesquisa Alfabetiza Brasil. Ele é calculado com base nos resultados das avaliações da alfabetização. Os estudantes considerados alfabetizados conseguem ler palavras, frases e textos curtos. O indicador Criança Alfabetizada propõe metas para cada um dos estados. Em 2023, por exemplo, a meta era alcançar no mínimo os índices anteriores à pandemia, o que foi obtido por 19 dos 24 estados. Na ocasião, 56% das crianças nessa etapa de ensino estavam alfabetizadas. Esse índice é a média nacional, mas há diferenças regionais. Os municípios da região sul atingiram 67%, bem superior à média. Já os da região norte ficaram abaixo da média, com 50% das crianças alfabetizadas ao final do segundo ano do fundamental. O prêmio da Câmara foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, é um incentivo aos prefeitos e prefeitas. Que é um projeto e um prêmio simbólico, mas um projeto importante na medida em que mostra a necessidade dos prefeitos realmente se envolverem e serem responsáveis e entregarem resultados pela alfabetização das nossas crianças. É um incentivo à alfabetização. E para quem acha que a nossa alfabetização vai bem, nossa alfabetização vai muito mal. Uma das justificativas para a concessão do incentivo é a posição do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Dos 81 países em que a prova foi aplicada, o Brasil ficou na posição 57. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, também defendeu o prêmio como maneira de dar reconhecimento aos municípios que priorizarem a educação de jovens. Não cria despesa, é uma matéria que vai incentivar, sem dúvida nenhuma, prefeitos, prefeitas do Brasil inteiro a melhorar o desempenho na educação, principalmente na alfabetização, que é a etapa mais difícil para o professor e para a criança. Não é fácil, como muitas das pessoas acreditam, entendem e pensam. A medalha Prefeitos pela Alfabetização das Crianças é uma iniciativa da mesa diretora da Câmara e será entregue preferencialmente no mês de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Eleições. Aloysio Mendes relata visitas a municípios do Maranhão, onde participou da reestruturação partidária local e reforçou laços com lideranças políticas. Ele afirma que o Republicanos vive um novo momento, pautado pela lealdade e pelo compromisso com a população. Aloysio Mendes ressalta a atuação conjunta com prefeitos recém-eleitos na destinação de recursos para saúde, infraestrutura e turismo no Maranhão. Ele acredita que essas parcerias estão transformando a realidade de inúmeras cidades. Direitos Humanos. Silvia Wayampi, do PL do Amapá, denuncia ter sofrido ameaças de morte durante o acampamento Terra Livre, ocorrido em Brasília no início de abril. Ela cita que os participantes fizeram ameaças veladas a parlamentares e utilizaram verbas públicas para custear as manifestações. Ao agradecer as ações para garantir sua segurança e a do Congresso, Silvia Wayampi defende o marco temporal e questiona autodeclarações indígenas. Em seu entendimento, os povos originários têm sido usados por ONGs e grupos estrangeiros com o objetivo de enfraquecer a soberania nacional. Existem várias organizações não governamentais que incentivam um crescimento de novos autodeclarados indígenas para justamente se aproveitar de um ideal imaginário de uma sociedade que pouco conhece ou pouco sabe sobre os nossos flagelos históricos, para que essas pessoas venham invadir propriedades e causar dano à economia brasileira. Segurança Pública. Nicolete, do União de Roraima, condena a PEC da Segurança Pública por, segundo ele, retirar atribuições das forças policiais estaduais e municipais. Na avaliação do deputado, isso enfraquece a atuação da polícia e concentra todo o poder no governo federal. O deputado afirma ainda que não há reconhecimento das guardas municipais como polícias locais, inclusive nas áreas rurais dos municípios. Por fim, Nicolete defende aumento de efetivo nessa área e mais investimentos em inteligência policial. Sargento Faur, do PSD do Paraná, enaltece o trabalho das forças policiais, especialmente a PRF e a Polícia Militar.
ressaltando sua experiência pessoal no combate ao tráfico e à criminalidade. Ele afirma que essas corporações merecem reconhecimento por sua atuação firme e eficaz. Sargento Faur também critica a PEC da Segurança Pública que, segundo ele, busca impor controle federal sobre as polícias estaduais por meio de pressão financeira. Ele alega que a medida desrespeita a autonomia dos estados e enfraquece o enfrentamento ao crime. Votação. Os deputados votaram na tarde de hoje o projeto que aumenta a pena de injúria racial se o crime for praticado contra mulheres ou idosos. A edição de amanhã do jornal Câmara dos Deputados vai detalhar esse tema que foi votado pelos parlamentares. Termina aqui a nossa edição de hoje com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.